O município de Fortaleza já tem autorização para participar do Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras, articulado pela Frente Nacional de Prefeitos e que foi formado para a compra de imunizantes contra a Covid-19. O prefeito José Sarto sancionou nesta quarta-feira o projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores que autoriza a capital a ingressar oficialmente no consórcio, que recebeu a adesão de pelo menos 1.700 municípios. Segundo o prefeito José Sarto, 400 grandes cidades brasileiras, entre elas as capitais, estão no consórcio nacional, que passa a negociar de forma coletiva a aquisição de imunizantes contra o coronavírus. Esta lei, ela permite ao município de Fortaleza aderir ao consórcio da Frente Nacional de Prefeitos. Esse consórcio, ele congrega mais de 400 grandes cidades, capital São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belo Horizonte, Salvador, Recife, todos estamos empenhados nesse consórcio para, seja através do consórcio de governadores, seja através do consórcio da Frente Nacional dos Prefeitos, nós conseguirmos vacinas para vacinar a população de Fortaleza. O dever de casa foi feito e o prefeito José Sarto abre o caminho para a cidade de Fortaleza receber também vacinas a serem adquiridas pelo Consórcio Nacional de Prefeitos. Lembrar que todas as vacinas compradas pelos municípios e pelos estados entrarão no Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, que as redistribuirá para todo o país. Em breve, jornalista Beto Almeida, com essa movimentação dos prefeitos e dos governadores, vamos ter vacinas para atender a uma boa parte da população do Ceará. Quando eu uso a palavra breve, Beto Almeida, não quero dizer que esse prazo significa um período de 30 dias, mas pelo menos a partir de 90 dias já teremos um bom quantitativo de vacinas, o que certamente dará mais tranquilidade à população, permitindo assim o sonho da retomada da normalidade da vida. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes e internautas. Olha, a sanção pelo prefeito Sarto, Luzenor, coloca Fortaleza já numa condição formal, pronta para integrar o consórcio da Frente Nacional de Prefeitos, que tem aí um prazo para começar a tomar essas medidas a partir do próximo dia 22. Ou seja, agora, por exemplo, vai ser trabalhada a Constituição Legal, com a criação de um CNPJ jurídico, né? E a escolha de uma diretoria. Aí sim, o consórcio vai estar apto a fazer a compra de vacinas. A gente não pode esquecer, Luzenor, que esse movimento das cidades, né, por mais vacinas nesse período da pandemia do coronavírus, teve início logo depois que o Supremo Tribunal Federal autorizou que os estados e os municípios possam comprar e distribuir as doses do imunizante. Lembrando também que isso não significa dizer que essas vacinas elas têm já uma data definida, como você bem afirmou, e que essas vacinas, uma vez adquiridas pelo consórcio de prefeitos, que elas venham diretamente para as cidades. Não, elas vão ser direcionadas para o Plano Nacional de Imunização e a partir daí é que serão redistribuídas para os municípios. Inicialmente, a Frente Nacional de Prefeitos pretendia reunir em torno de 412 cidades, mas o interesse mostrou que era muito maior. Mais de 1.700 cidades brasileiras estão integrando ou assinaram a carta de intenções para esse consórcio, o que mostra claramente a preocupação dos gestores diante da inaptidão, vamos dizer assim, do governo federal ou das poucas ações em adquirir as vacinas com a quantidade e a, digamos assim, a agilidade necessária que o momento requer. O ponto positivo, como você bem disse aí, é que a gente acredita que aí, estourando em 3 meses, essas vacinas, com a compra pelo consórcio, possam finalmente estar chegando no seu destino final. Porque não tem outra saída, Luzenor. Nós estamos cada vez mais num ponto crucial da pandemia, vendo exatamente hospitais colapsados, rede pública colapsada, e não é só a rede pública, tem a privada também, e nós só vamos resolver isso com a compra de vacinas. Daí a importância desses consórcios, tanto no âmbito dos municípios como no âmbito dos estados.
Uma pesquisa do Instituto Datafolha mostra que, para a maioria dos brasileiros, a responsabilidade maior pela crise sanitária não é dos governos estaduais nem municipais, mas sim do governo federal. O desgaste pelos números da pesquisa recai sobre o presidente Jair Bolsonaro. Os erros na administração da pandemia da Covid-19, que até o momento registra mais de 282 mil óbitos, derrubam ainda mais os índices de popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Uma pesquisa do Instituto Datafolha, publicada nesta quarta-feira, aponta que, para 54% dos brasileiros, a atuação de Bolsonaro nas ações de combate à pandemia é ruim ou péssima. É o maior índice de rejeição do chefe da nação registrado desde o mês de março de 2020, quando começou a crise sanitária. Outro dado da pesquisa mostra que, entre os entrevistados, 43% apontam o presidente como o principal culpado pela fase aguda da pandemia. Os governadores dos estados que entraram na linha de frente para a adoção de medidas que garantissem mais proteção à saúde da população são vistos como culpados por 17% dos brasileiros, enquanto, para 9%, os responsáveis pela crise na saúde são os prefeitos. A rejeição a Bolsonaro é pouco maior em relação ao levantamento anterior, 48%, realizado nos dias 20 e 21 de janeiro, ficando, de acordo com os dados técnicos da pesquisa, dentro da margem de erro, que é 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Pelos números da nova pesquisa, apenas 22% dos entrevistados consideram a gestão ótima ou boa. O índice anterior era 26%. Com redação do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. A popularidade caiu na mesma proporção que o governo federal deixou de se abraçar com os governadores e com os prefeitos, com os cientistas e com os médicos, jornalista Beto Almeida, para evitar a dimensão maior dessa tragédia que a pandemia impõe a quase 290 mil famílias, além dos impactos na vida econômica do país. Olha só, Luciano, de um modo geral, a pesquisa do Datafolha mostra claramente que há na cabeça do brasileiro a percepção de um descontrole na gestão da crise pelo governo federal, pelo governo Bolsonaro, diante do avanço lento dessa campanha de vacinação, de encontrar formas de agilizar a imunização em massa da população. E aí vem a taxa dos que julgam Bolsonaro incapaz de liderar o país nesse momento de crise, ela é recorde. E mais ainda, 43% atribuem diretamente a ele a responsabilidade por essa pandemia. Em seguida que vem os governadores e depois os prefeitos. Mas há um entendimento já muito claro da população de quem é responsável por essa crise. E aí tem outro detalhe na continuidade da pesquisa Datafolha, Luciano, é sobre a pergunta que foi feita, se a população concordava com uma possível reabertura, aliás, a abertura de impeachment, né, do Bolsonaro no Congresso Nacional. E aí mostrou o seguinte, que o brasileiro está dividido em relação a essa possibilidade de empichar o presidente da República. 50% da população é contra um possível processo contra o presidente na Câmara, mas tem 46% dos entrevistados que disseram ser a favor. E olha só, sabe quem tem aí a maior questão a favor do impeachment, Luciano? Elas, as mulheres, porque elas são maioria no eleitorado, são maioria na população e 58% das entrevistadas se declaram a favor da medida. Olha, também é favorável ao impeachment quem ganha entre 5 e 10 salários mínimos e os nordestinos. A população dos 9 estados do Nordeste, para a gente cravar aí um número seguro, 56% consideram a possibilidade, sim, de abertura de impeachment contra Jair Bolsonaro. Já a rejeição ao impedimento do presidente é mais defendida pelos moradores da região sul, tá certo? Também os evangélicos não querem e os empresários. Claro, os empresários porque encontram eco no discurso do presidente que não é favorável à questão do fechamento de comércio. Então os empresários naturalmente estão com o presidente Bolsonaro nessa questão. Mas claramente mostra que a tendência é, se ele não resolver logo esses impasses da pandemia, da vacinação, ele vai ter um problema muito mais sério ainda até 2022,
que é o ano-chave para a reeleição dele. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, a tragédia da pandemia da Covid-19 deixa um rastro de destruição na área do ensino, principalmente da área pública. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. O Antônio Coelho era meu esposo, meu irmão, tudo para mim, entendeu? A Covid-19, ela acabou com a minha vida. O que mais queremos é que você também não passe por essa dor. Foi do dia 24 de maio que ele se internou, aí quando foi no dia 27, ele foi entubado, já muito grave. Aí quando foi no dia 3 de junho, ele veio a óbito. É uma saudade que não vai passar nunca. Nossa prioridade é salvar vidas. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Alerta Geral. Parabéns, oficiais de justiça, por se fazerem presentes e levarem justiça a todos durante a pandemia, indo às ruas e batendo de porta em porta. Isso só demonstra o quanto a coragem faz parte do ofício de cada um de vocês no dia a dia. E que agora, durante um momento difícil para todos, não poderia ser diferente. 25 de março, Dia do Oficial de Justiça. Uma campanha do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Ceará em valorização da categoria. Os benefícios sociais, as informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira, uma voz em defesa dos seus direitos. Alerta Geral. Estamos de volta no bate-papo político. A pandemia da Covid-19, que tem deixado luto para quase 290 mil famílias brasileiras, abre caminho também para uma verdadeira tragédia no ensino, principalmente na educação pública. Acompanhe na participação do repórter Satro Salles os impactos da pandemia na vida de crianças, a médio e longo prazos, a partir de um estudo realizado pelo Banco Mundial. Uma tragédia social e educacional que a pandemia da Covid-19 está deixando entre milhões de brasileiros. Os dados desta triste realidade estão em um relatório do Banco Mundial, ao apontar que o período de escolas fechadas por causa da pandemia do coronavírus pode fazer com que 2 em cada 3 alunos do Brasil não consigam ler adequadamente um texto simples aos 10 anos. A análise se refere ao impacto da Covid na educação dos países da América Latina e do Caribe. O documento foi divulgado nesta quarta-feira e é um alerta direto para os secretários estaduais e municipais de educação. O estudo faz simulações para perdas depois de 7 meses de escolas fechadas, 10 meses e 13 meses, considerando o cenário mais pessimista. E é esse, no entanto, que se aproxima da realidade em diversos estados e municípios brasileiros, que ainda não reabriram a educação. E diante do quadro grave da pandemia do Brasil atualmente, a defasagem de aprendizagem foi medida por meio de um índice do Banco Mundial chamado Pobreza de Aprendizagem, que usa dados de avaliações educacionais e tem um diagnóstico para governantes de estados e municípios agirem. Os países precisam estar prontos para reabrir as escolas nacionalmente e investir os recursos necessários para que isso aconteça, para começarem a se recuperar das perdas dramáticas de aprendizagem e outros efeitos negativos da pandemia, destaca o documento, ao ressaltar ainda que o ensino remoto não substitui o presencial. Com redação do site Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Tem uma frase extraída pelo Sátiro Salles nesse estudo do Banco Mundial que eu vou reprisar para puxar o comentário do jornalista Beto Almeida. Abre aspas. Os países precisam estar prontos para reabrir as escolas nacionalmente e investir os recursos necessários para que isso aconteça, para começarem a se recuperar das perdas dramáticas de aprendizagem e outros efeitos negativos da pandemia. Fecha aspas.
Esse diagnóstico, que está no estudo do Banco Mundial, mostra quanto desafio terão as famílias mais pobres para tentar recuperar os danos provocados no ensino dos seus filhos nesse período da pandemia da Covid-19. Outra frase colhida também, Beto Almeida: o ensino remoto não substitui o presencial. Além de tudo isso, eu acrescento uma pergunta. Será, jornalista Beto Almeida, que as escolas estaduais e municipais estão, pelo menos, sendo preparadas fisicamente para receber os estudantes que, após mais de 1 ano ou de quase 2 anos, voltarão à sala de aula? O grande problema, Luciano, é que o Brasil passa, nesse momento, por um crescimento muito acentuado no número de mortos. E assim, não é o momento das escolas abrirem. Inclusive, o Observatório Covid-19 faz essa constatação. Não adianta vir com o discurso de dizer que as escolas são ambientes seguros, é onde as crianças menos correm riscos. Luzenor, não é esse o entendimento. Agora, eu concordo, e todos concordamos com o estudo do Banco Mundial. A tragédia, o fosso no aprendizado de alunos, principalmente da rede pública, atingidos por esse período de escolas fechadas, é algo, Luzenor, incalculável. Porque quanto menos tempo de estudo tem uma geração numa escola, mais pobre esse país é. Quanto mais anos de estudo uma criança e um adolescente permanece na escola, melhor a renda dele, melhor para a economia. A gente sabe disso. Agora, não dá para avançar se não houver também um entendimento e um avanço, por exemplo, de que os profissionais de educação também precisam ser priorizados, serem vacinados, imunizados, para que possam voltar às salas de aulas seguros e passando segurança para as crianças e também para os pais dessas crianças. Esse é o problema. O dano, eu não tenho dúvida, Luciano, ele está aí. Você citou aí o caso, por exemplo, da constatação do estudo do Banco Mundial de que o ensino remoto ele não substitui o ensino presencial e não substitui mesmo. Inclusive entre aquelas crianças que dispõem de todas as condições para isso, um ambiente tranquilo em casa para ficar ali concentrado diante de um computador, de um celular, ainda assim o nível de aprendizado não se compara àquele em presencial que ele tem numa sala de aula, numa convivência com professores e com colegas em sala de aula, participando, porque aprendizado é isso, é uma troca coletiva de informações. E aí você imagina transportando essa realidade, Luciano, para os estudantes de escolas públicas, que quando conseguem ter acesso a uma linha de internet, às vezes não dispõem de um ambiente tranquilo no celular para fazer esse acompanhamento. Então, daí você já imagina o drama que é para tudo isso. E olha, é uma geração que vai ter problemas sim, que vai enfrentar dificuldades, inclusive, para entrar no mercado de trabalho, para disputar melhores vagas. Você imagina o que é uma criança chegar aos 10 anos, como aponta aí o estudo, e não ter capacidade de ler de forma coerente um texto, Luciano. Então, daí a gente já vê o tamanho da tragédia, infelizmente. Mas eu repito, entre nós termos uma tragédia como essa e mais pessoas adoecidas dentro de um ambiente escolar, é preferível enfrentar até que surja a vacina. O auxílio emergencial está mais perto e o presidente Jair Bolsonaro decidiu que entrega pessoalmente ao Congresso Nacional o texto da medida provisória que trata das regras para a liberação do benefício. Com altos índices de rejeição na avaliação dos brasileiros sobre as ações de combate à pandemia, o presidente Jair Bolsonaro fez um gesto para tentar dar mais visibilidade e recuperar a sua popularidade perdida. Uma das ações é a ida ao Congresso Nacional, para apresentar pessoalmente a mensagem que cria as regras para o desembolso do auxílio emergencial. O benefício já está garantido com a aprovação da PEC emergencial, mas precisa ser regulamentado por meio de uma medida provisória. A secretária especial de Comunicação Social antecipou a informação sobre a ida de Bolsonaro ao Congresso Nacional, mas não informou o dia nem a hora. Mas o gesto pode acontecer a qualquer momento. Antes da liberação de uma nova rodada de auxílio emergencial na pandemia de Covid-19,
o presidente da República precisa definir, por meio de medida provisória, os critérios da concessão e a abertura do crédito para os pagamentos, limitado ao montante de 44 bilhões de reais, de acordo com o que estabelece a PEC emergencial. O auxílio emergencial prevê 4 parcelas mensais de R$ 150 reais para famílias de uma só pessoa e R$ 250 reais para a média das famílias, além de R$ 375 reais para mulheres que são únicas provedoras da família. Com notícias sobre o esperado auxílio emergencial e com redação do site Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, não é a primeira vez que o presidente Jair Bolsonaro faz questão de ir ao Congresso Nacional para encaminhar um projeto do Poder Executivo. Nesse caso, e em meio ao desgaste apontado pela pesquisa do Instituto Datafolha na área da saúde, o presidente Bolsonaro tenta mostrar que o auxílio emergencial é uma iniciativa dele, do governo dele, e nessa caminhada ao Congresso Nacional, uma manifestação para dar visibilidade e reconquistar a popularidade? Sem dúvida, viu, Luziano? O presidente Bolsonaro está depositando aí, na retomada do pagamento do auxílio emergencial, as esperanças de melhora de sua avaliação pessoal pelos eleitores. E é por isso que o Palácio do Planalto confirmou que ele vai pessoalmente levar ao Congresso essa mensagem, encaminhando a medida provisória. Claro, Luziano, ele sabe o efeito que causou no ano passado, quando foram pagos os valores do auxílio emergencial a uma parcela da população que estava principalmente sem emprego e sofrendo as consequências da pandemia. Esse ano ainda tem um agravante que eu coloco. O valor é muito diferente, ou pelo menos que está sendo projetado aí, é muito diferente dos R$ 600 reais ou de R$ 1.200 que foram pagos no ano passado. Ainda assim, Luziano, é o que o governo tem no momento para procurar resgatar um pouco essa credibilidade dele junto ao eleitorado e, inclusive, ele pretende, Luziano, fazer disso um benefício que traga, por exemplo, retorno não apenas político, mas principalmente de novamente movimentar a roda da economia, como se diz. Ele vai conseguir? Com certeza vai dar uma melhora. Não se sabe se nos mesmos percentuais do ano passado ou do que ele pretende. O fato é, há uma pressão muito grande para que ele agilize a entrega, que está previsto inclusive para hoje isso, né? Para que haja o mais rápido possível o pagamento desse auxílio, que já está previsto. A gente já sabe que não será mais para o mês de março, mas será agora para o mês de abril. O que a gente precisa ver direitinho é como é que vão ficar, Luziano, os critérios, os custos, os valores, as parcelas, tudo isso que vem definido nessa medida provisória. E ainda na agenda política, jornalista Beto Almeida, o que mexe com a pauta da Câmara Federal, do Senado, da Assembleia Legislativa, o que merece mais atenção nessa quinta-feira, véspera do dia de São José, o nosso padroeiro do Ceará? Tem sim, Luziano, tem uma repercussão aí, que é essa decisão da Justiça, tá? Que determinou o afastamento da secretária de Saúde de General Sampaio por compra adulterada de um oxigênio medicinal, que na realidade estava sendo adulterado em uma oficina mecânica em Pentecoste. A gente deu isso aqui na semana passada, inclusive questionamos como que se adquiria um insumo desse, que é importante para as pessoas que estão aí tentando vencer a Covid, e de repente compra-se um insumo desse, como é o oxigênio medicinal adulterado, podendo causar inclusive a morte dessas pessoas. Então, a Vara Única de Pentecoste, que foi lá onde o caso aconteceu, tá, determinou o afastamento da secretária de Saúde do município de General Sampaio, que é a Maria Cordeiro Moreira. Essa medida cautelar foi requerida pela Promotoria de Justiça de Pentecoste após a denúncia que foi feita pelo Ministério Público. E o que é pior, Zeno, o Ministério Público constatou, por exemplo, que a secretária, ela simplesmente não realizou licitação, atuou totalmente à margem da legalidade, fazendo compras numa oficina mecânica que estava, na realidade, adulterando
o insumo, ou seja, o oxigênio medicinal. Ela não apresentou cotação de preços, ela não apresentou uma justificativa de escolha da empresa, por que ela foi escolhida essa empresa, impossibilitando inclusive a fiscalização dos recursos públicos pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, isso daí, diante de todos esses fatos, a secretária, para agravar ainda mais a situação, contou, porque o Ministério Público e a Justiça contou com a colaboração do dono da oficina, que foi detido, foi preso e agora recebeu a liberdade. Ele disse que a secretária tinha conhecimento da irregularidade no reenvase do oxigênio hospitalar. Mesmo assim, segundo o dono da oficina, a secretária lá de General Sampaio pressionava ele para realizar a alteração, alegando urgência no procedimento em razão do transporte de pacientes de Covid. Só que um detalhe, viu, Luzinô? General Sampaio é um dos municípios ali do Vale do Curu que tem menos casos de Covid. Então não havia essa necessidade, essa sangria, como dizer assim, desatada para a compra do oxigênio medicinal sem que fossem adotadas todas as medidas sanitárias e legais para a aquisição do produto. Então tá aí no que deu. Pelo menos fica esclarecido este ponto e que sirva de lição para que outros gestores não cometam esse tipo de pecado. E na reta final do bate-papo político, o Carlos Alberto chega com uma informação que pode ser útil para muitos beneficiários da Previdência Social. Tem decisão da Justiça Federal que proíbe o INSS de suspender benefícios concedidos por meio de decisão judicial. Explica mais, Carlos Alberto. Uma decisão que representa alívio para milhares de beneficiários da Previdência Social. A primeira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, decidiu por maioria que o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, não pode interromper um benefício concedido judicialmente por iniciativa própria, com base unicamente no resultado da perícia médica administrativa. A medida determina ainda: mesmo que o INSS tenha a prerrogativa de confirmar periodicamente a incapacidade do segurado para o recebimento de benefícios, como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, a Justiça entendeu que, nos casos em que já houve reconhecimento judicial do direito, a suspensão não pode ocorrer por decisão apenas do Instituto. A ação foi movida por uma segurada que acionou a Justiça Federal para solicitar o restabelecimento do auxílio-doença suspenso pelo INSS. Em 2009, o pagamento do auxílio à requerente foi determinado por via judicial, tendo a decisão transitada em julgado. Porém, anos depois, após a realização da perícia médica, o INSS descontinuou o pagamento do benefício, sob a justificativa de recuperação da capacidade laboral. A decisão da primeira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região dá alívio para muitos segurados do INSS que estão nessa mesma situação no Ceará. Com informações da área previdenciária, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Uma decisão, jornalista Beto Almeida, que diminui a angústia de quem ganhou uma ação na Justiça Federal para receber o auxílio ou a aposentadoria e perde o sono com a ameaça de, nesse período da pandemia, ficar sem esse benefício pago pela Previdência Social. Bom, o segurado do INSS que ganhou na Justiça, Luzinô, o direito ao benefício, por exemplo, ele não pode ter esse benefício cortado apenas por uma decisão administrativa do INSS. Ou seja, vai ter que haver também uma decisão da Justiça em relação à suspensão ou não desse benefício. Esse foi o entendimento da Justiça Federal, que traz sim tranquilidade para quem está nessa situação, que para ter o seu direito atendido precisou recorrer à Justiça, e a Justiça lhe concedeu, por exemplo, o pagamento de auxílio-doença, ou seja lá o que for, e aí tenha medo de repente ser cortada durante esse período de pandemia. Isso não vai acontecer. Essa decisão da Justiça, ela cria jurisprudência, ela abre perspectivas para que outros segurados nessa mesma situação tenham a tranquilidade de que a Justiça Federal está assegurando que o INSS não pode simplesmente cortar o benefício por uma decisão administrativa dele. Ele vai ter que questionar também na Justiça. Isso dá mais tempo, abre mais espaço, inclusive, para o segurado questionar a decisão.
Final da nossa conversa, jornalista Beto Almeida. E amanhã, dia do nosso padroeiro São José, tem Jornal Alerta Geral. A você, Beto Almeida, a você, ouvinte internauta, um bom dia e o nosso grande abraço. Um abraço a todos os nossos ouvintes e internautas. Amanhã, sim, dia de São José, é um feriado, mas estaremos aqui. Mesmo com a pandemia, o feriado está mantido, só não vai ter aí direito às procissões que são normais nesse período. Mas, enfim, estaremos todos aqui. Então, bom dia e até amanhã. O Ceará.